Senhor. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de hoje, oportunidade de estarmos aqui entre irmãos, um ato solene, um ato de um só coração, um ato de desenvolvimento e conhecimento para que a gente possa levar sabedoria ao próximo. Que Deus nos conduza, que Deus nos dê saúde e o restante é com a gente, né? Não adianta pedir muito. Amém. Amém. Olá, minhas amigas e meus amigos! Começando mais um episódio do Comet Talks for Life. E hoje, juridicamente falando, né, Tiagão? Exatamente, Fabinho. E hoje iremos entender de forma clara como o direito e a advocacia criminal, juntamente com coragem técnica e ética, defendem tanto a parte jurídica do direito quanto o ser humano. Exatamente. Bom, para falar de advocacia criminal, escalamos um cara que é muito profundo no assunto, Tiagão. Mestre dos mestres do assunto. Doutor Eduardo Paiva, bem-vindo ao Comet Talks for Life, doutor. Muito obrigado pelo convite, doutor. Muito obrigado, é uma satisfação enorme poder participar aqui com vocês. E vamos esclarecer todos os pontos da advocacia criminal, trazer um pouquinho dos bastidores, tentar desmistificar algum feito social, né? Algum tabu criminal, algo do gênero, e ensinar um pouquinho aí, bem pouquinho do que a gente sabe, né? Porque na vida nós somos eternos aprendizes, né? Então, o prazer é meu, senhores, de estar aqui. Vamos embora falar de crime, falar de coisa que ninguém gosta de ouvir, mas todo mundo gosta de falar, né? Exatamente. Muito bem, doutor, é isso mesmo. Doutor, o Brasil inteiro acompanhou um dos capítulos mais intensos da nossa história recente, que foi a prisão e depois a anulação dos julgamentos do então agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse episódio mostrou o quanto o papel do advogado criminalista vai além de defender pessoas, né? Sobre proteger o devido processo legal e garantir que o Estado de Direito prevaleça, mesmo sob o peso da opinião pública, porque Sim. vira aquela divisão e tudo mais, né? Desse ponto de vista, doutor, o que inspirou você a seguir o caminho da advocacia criminal e como o senhor enxerga o papel do advogado em casos tão grandes, onde o país inteiro já formou opinião antes mesmo do julgamento? Vamos lá, né? Pelo começo, o que me inspirou de fato, né? Acho que todos nós, né, que gostamos da área do direito ou de uma área de humanas, nós temos um interesse social, né, por trás da coisa. O que me, assim, cativa no direito é a área criminal / empresarial também, mas o que me cativou foi a quantidade de injustiça e também a aplicação, né, a aplicabilidade das normas penais e das outras normas também no Brasil. Vamos aqui pontuar e fazer uma referência à legislação para que a gente fulcre, né, a nossa conversa, ou seja, fundamente a nossa conversa. Nós viemos de um viés social com uma Constituição de 1988, nossa legislação penal de 54, nossa lei de execução penal de 84. Então, como que a gente pode pensar num sistema punitivo, né? Meu pensamento como advogado, e isso que me interessa de certa forma, se a gente ainda trata a punição como suplício corpóreo, né? Então acho que a gente... Eu gosto muito de estudar, sou muito nerd assim nos bastidores, né? Eu acho que o que me cativa é a falta do desinteresse, é justamente o desinteresse social em querer estudar, querer conhecer, mas no contraponto há um interesse social em querer punir, né? Sim. Então, acho que isso é o que me trouxe assim, o coração, a angústia, é ver a punição acontecendo e as garantias, o devido processo legal não acontecendo. Acho que quando você vem de uma família humilde, eu trabalhei de motoboy, enfim, fui garçom, barman, quantas madrugadas, né, não vi assim, né, de certa maneira, a desigualdade, né, e talvez uma autoridade cometendo um abuso, ou na mídia, que seja, né, um sistema de impunidade,
Então, eu acho que vem muito de uma postura combativa interna minha, Uhum. né? E com relação à segunda pergunta, né? A segunda pergunta, como que a gente atua em casos midiáticos? Primeiro de tudo é separar o que é processo, o que é prova, o que é fato, né? No nosso escritório a gente tem até digamos assim, um caminho a ser seguido, né, com relação a casos midiáticos. Por quê? Você tem algumas mazelas que você não pode entrar, isso é fato, né? E ali você tem que trabalhar sob pressão, né? Mas para nós criminalistas, né, a gente sempre fala, né? O português, claro, para que eu pergunte aos senhores, o que vocês preferem? Cozinhar feijão na panela de pressão 20 minutos ou 2 horas no fogo normal, né? Então, para nós criminalistas é a mesma coisa, né? A famosa bomba que pode estourar no colo a qualquer ligação, né? Às vezes canta uma ligação, é um flagrante, você chega na delegacia e a mídia já tá lá. E aí, Tá lá, como é que faz? Primeiro de tudo, não discute nada, né? O que é processo é processo. Ah, vai ter um julgamento, uma óbice social. Normal que tenha, né? Isso a gente vê em todos os casos. Olha, recentemente aí o caso do Buzeira. Primeiro ele é condenado socialmente na mídia para depois ser auferido o que de fato está acontecendo, Exato. né? Isso não é de hoje, isso vem desde o século XVIII, quando eu trouxe ali o quesito do suplício, né? O suplício ele traz uma prisão punitiva, né? Um mártir, né? Punitiva ao indivíduo. Hoje em dia a gente ainda vê isso, só que seja de uma maneira na mídia social, seja de uma maneira punitiva física, né? Hoje em dia tem penitenciária que, pô, ali você consegue diferenciar o que é um tratamento, né? A dignidade da pessoa humana e o que está acontecendo é uma tortura, né? Então, é um pouco desse contexto aí problemático, né? Então, ó, os verdadeiros guardiões do equilíbrio, né? A gente pode pensar dessa forma, né? Porque nesse contexto, né, mostra que o direito penal ele precisa ser técnico, mas racional, né? Você acha que nesse contexto aí que foi gerado, né, pelo Fabinho, a primeira pergunta sobre o Lula, né? Você acha que o Brasil entendeu, né, o que realmente é o direito penal e as suas punições e os seus direitos? Ou ainda vivemos em algo parecido como defender direitos ou confundir como defender culpados? Acho que tem um viés aí que a gente ainda precisa estudar muito quanto à sociedade, né? E educar as próximas gerações para que a gente consiga caracterizar que um bom advogado criminalista, né? Ele não tem, ele vai utilizar dos artifícios legais. Exemplo, no caso do Lula, houve ali uma exceção de competência, trouxe uma nulidade, né? Essa nulidade, logicamente, parece redundante, mas ela traz anulação da sentença condenatória, né? Tanto em primeira instância quanto em segunda instância. Então ali, lembramos, né? Haviam 2 condenações, as 2 condenações caíram por terra, infelizmente, né? Por um dispositivo legal. Sim, mas é um artifício jurídico. Sim. Papel excelente do advogado que observou e pôde arguir a nulidade no momento, né, de certa forma, que veio a calhar, né? Doutor, o que você acha, né? Eu brinco que o bom advogado criminalista, ele não acha nada. Ele prevê o que o processo legal vai trazer, né, do ponto de vista de garantir a Constituição, garantir a dignidade da pessoa humana e te dá um caminho, uma solução jurídica, né? Nós somos criminalistas, nós entregamos uma solução jurídica através do problema que você me apresenta, né? No caso do Lula, assim como qualquer outro caso, né, midiático, o advogado apresenta um resultado jurídico, né? Tudo bem, eu brinco que nós somos apenas um caminho, né? A finalidade está na mão do magistrado, então é a única promessa que a gente faz sempre, né? Que estamos capacitados tecnicamente o suficiente para poder representá-los, né? O restante está na mão do magistrado, né? Então, sem dúvida. não tem muito para onde correr, né? Legal, muito bom. Sim. E ainda discorrendo um pouco sobre esses casos midiáticos, né? Há um tempo atrás o jogador Neymar, né? Ele foi aí acusado de agressão, né? Isso caiu na mídia, né? E sem uma investigação prévia, ele foi condenado ali pela mídia, né? E depois esse caso acabou sendo arquivado, né?
E aí, doutor Eduardo, o senhor acredita que a advocacia criminalista ainda é vítima de preconceito, assim, da parte da sociedade, né, por esse boom aí das redes sociais? Acho que muito, né? Até porque, infelizmente, como qualquer outra profissão, né? Sejamos éticos o suficiente, né? Para não ser levianos. Sim. Qualquer profissão você vai ter o cara bom, né? E o cara ruim. Né? Na polícia você tem corrupção, na advocacia você tem um advogado que vai querer fazer um caixa dois, que vai, infelizmente, né? Não precisa nem ser na advocacia criminal. Quantos na advocacia empresarial não cometem, às vezes, um crime de lavagem de dinheiro ou incentivam, né, clientes a lavarem dinheiro, né? Mercado de capitais está, né? Recentemente nós tivemos uma operação deflagrada na Faria Lima que parou o Brasil, Exato. né? Exato. E ali, vamos falar o português claro, né? Quanto de dinheiro tá ali? Ali é o coração do Brasil, né? O que a Paulista era na década de 90, hoje a Faria Lima representa. Então, assim, é um quesito muito complicado, né? Porque para os bons e honestos, eu sempre brinco que vai poder nadar de braçada, tem oportunidade para todo mundo, né? Mas seja coerente, porque o direito criminal ele é uma linha muito tênue entre defender a legislação e garantir o processo, né? O devido encaminhamento, seja como você citou na fase de inquérito, para buscar um arquivamento que é excelente, que não percorre a ação penal, seja numa fase de instrução na audiência, que você vai conseguir pedir uma absolvição ou não, enfim, tem que estar preparado para tudo um pouquinho, na verdade, né? Mas a grande questão é saber ponderar e aplicar dentro do teu público, né? O que você é e qual é teu propósito, né? Assim como qualquer outro emprego. Né? Então, acho que, mas no caráter geral é muito mal visto, né? Nós somos vistos assim como classe, como advogados que defendem crimes ou defendem tais posturas criminosas, né? Eu vou trazer um exemplo, né? Não é porque no meu escritório eu atendo vítimas de Lei Maria da Penha que eu não posso atender agressores de Lei Maria da Penha, né? Em algum momento, né? Trazendo exemplo à tona. Isso não quer dizer que eu sou condizente, pô. Eu sou um pai de família, eu tenho 2 filhas maravilhosas, tenho minha esposa maravilhosa, nunca vou tocar nelas nesse sentido. Não quer dizer que eu seja condizente com a postura, né? Quer dizer que eu vou chegar para esse cidadão e falar, meu querido, né? A casa caiu. Vamos lá, vamos conversar. O que eu posso te ajudar? Posso trazer uma confissão, posso, né, analisar uma atenuante, posso, né, a gente tem que trazer o caminho e ofertar a solução jurídica, é justamente isso, né? Essa era uma dúvida particular minha, né? Porque eu já ouvi muito isso. Ah, advogado é mentiroso. O advogado ele vai agir de forma mentirosa para defender lá o cliente dele, né? E você, agora no final da sua resposta, você elucidou isso. Não, eu vou buscar aqui o que é o caminho certo aqui, cara. Infelizmente você cometeu um crime. Sim. Mas vamos lá, vai, vou te ajudar nessa parte aqui e tal. Tem como ter esse caminho, né, doutor? Eu vou trazer um caso que qualquer advogado criminalista pega muito na carreira. Tráfico de droga. Pô, você chega na delegacia, tá lá uma mesa lotada, tem maconha, tem cocaína, tem radiocomunicador, tem lança-perfume, K2, crack, tem droga que você não sabe nem falar o nome, nunca viu na vida, tem 200 tipos de haxixe, enfim. O cara chega para te contratar, francamente, né? Não sei o que a sociedade acha dos bastidores, mas ele já chega e fala, doutor, sim, eu já sei que a casa caiu, né? Não tem muito o que fazer. O que você vai orientá-lo? Primeiro de tudo, buscar alguma nulidade. Vai arguir se houve algum excesso, algo do gênero. Isso na fase de instrução. Mas é muito comum, né? Quando você chega para fazer audiência, a pessoa já sabe. Fala, doutor, não, eu sei que realmente se eu confessar eu vou ter uma circunstância atenuante. Na fase da minha dosimetria da pena, o que é a dosimetria da pena? Só para eu situar vocês. Quando o juiz vai condenar, ele faz uma valoração num quantum de pena. E ali ele segue em 3 fases, né? A primeira fase, segunda fase, terceira fase. E aí, circunstâncias favoráveis, atenuantes, agravantes, enfim, né? Para que haja um quantum, exemplo, crime de tráfico de 5 a 15 anos. Pô, réu era primário, exemplo,
que eu estou trazendo aqui. Bons antecedentes, residência fixa, não estava na mercantilização, né? Às vezes estava só portando ou guardando, né? Aqui até um título de curiosidade, o tráfico de drogas, o artigo 33 da Lei 11.343, são 28 verbos, núcleos do tipo. Então, um simples fato de, vamos supor, nós estamos aqui fumando maconha, por exemplo, né? E passamos um pro outro, é tráfico de droga. Sério, Sabia cara? disso? Não. É isso. Então, assim, pode ser considerado. Ah, dá para trazer uma tese de uso compartilhado? Tudo bem, tem o seu advogado que ele vai te orientar a respeito. Né? Mas inicialmente, nuances, né? Caramba. mas inicialmente você pode incorrer em coisas bem supérfluas. Quer ver uma outra coisa que no Brasil é crime, ninguém sabe? Molestar cetáceo. Sabe o que é cetáceo? Não. Golfinho, cara. Sabia que fazer carinho em golfinho no Brasil da cadeia? Olha isso. Caramba. Nossa, o código é de 54. Que louco. E aí a mídia traz, né, uma defesa de um sistema punitivo que é o sistema da impunidade. Não é bem assim, né? Os bastidores a gente vê muita ilegalidade, logicamente estamos aí para combatê-las, né? Mas não é uma sensação tão assim de impunidade que eu vejo no dia a dia criminal. Pelo contrário, né? Até brinquei com os senhores antes, né? Aqui refletindo novamente, né, Fábio? A advocacia criminal é uma sequência, uma linha de tempo de uma sequência de 90% de nãos para uma beirinha do sim, que vai ser ali uma liberdade, uma nulidade, um auferimento de alguma ilegalidade que foi demonstrada nos autos, exemplo no caso do Lula, né, no momento oportuno para a defesa, e, enfim, é um pouquinho de tudo isso, né? Mas engraçado, né, como tem coisas que a gente Malemar nunca ia imaginar, gente, assim. Nem imagina. Que nem nessas situações aí, né, o advogado que pega um caso desse, né, por exemplo, esse caso do Neymar, né, cara, ele precisa se equilibrar entre a pressão das massas, né, e o compromisso com a Constituição. Não tem glamour, é responsabilidade técnica e empatia mesmo, né? Como que o senhor lida emocionalmente com essa pressão de representar pessoas em casos de grande repercussão, se for o caso, né? Sabendo que cada palavra pode influenciar o destino de alguém e também a sua própria imagem. Porque, como a gente pegou o exemplo aqui agora, né? Passar um beckzinho. São detalhes que às vezes fazem a diferença, né? Como que o senhor vê nesse tipo de situação, por exemplo? Eu tenho um perfil que eu não sou um advogado tão glamuroso assim, que gosta de se expor em ficar dando entrevistas. Eu acho que não faz muito sentido. Até porque um simples adjetivo utilizado errado na porta de uma delegacia, vamos pegar um caso da Isabela Nardoni, né? Vamos lá, um advogado de defesa, se ele chega lá e solta algum adjetivo naquele momento, às vezes condenou, absolveu, ele já está condenado no fato, né? Sim. Quando chega a notícia. Então, eu tenho um quesito de ser um pouco mais polido, né? E ter uma robustez, né, de oratória no ato jurídico. Né? No processo, autos, processo penal. Né? Acho que mídia, entrevista, essas coisas, elas podem te ajudar, né? Logicamente pode ajudar na condução, até mesmo no combate de várias ilegalidades, que a mídia pode ser um braço nosso da advocacia, digamos assim, né? Como, não que a gente se apoie nela, mas em algum momento pode ser oportuno, né? Mas acho que sempre o direito, ele exige a polidez, né? E a solidez também de você saber ponderar, né? Falar, olha, será que eu preciso realmente expor o fato? Até porque um dia comum na minha vida como criminalista é o pior dia na vida de quem me liga, né? Claro. Então, assim, quando toca meu telefone, tô aqui com meu telefone na mesa, né? Se tocar um flagrante, você não sabe se é um pai de família que acabou de abater alguém dentro da casa dele que entrou junto, você não sabe se é um acidente, você não sabe se é uma vítima de violência doméstica. Então, tudo isso não é só para mídia, né? Acho que o nosso dia a dia, ele tem muito uma conduta que você tem que viver o teu propósito. Basicamente é isso, né? Eu acho que o advogado criminal, que ele, de certa maneira,
faz alguma coisa a troco financeiro, ele estará fadado a até se submeter a situações meramente ilícitas. Né? Acho que quando você faz por propósito, porque não é fácil, né? São madrugadas na rua, pô, vocês devem acompanhar minha rede social, tem semana que eu rodo mais de 8.000 km de carro, né? Correndo para um lado, corre para o outro, volta, aí pega avião, enfim, é loucura, né? Então, assim, primeiro de tudo, faça o que você gosta, né? Eu faço o que eu gosto, mas assim, não posso falar pra ninguém que é fácil. Não é fácil, né? Imagina. Igual eu falei, um dia comum na minha realidade é o pior dia do outro lado da cena, né? Pra um pai, pra uma mãe, pra uma esposa, pra um filho. Com certeza. Né? Principalmente quando se fala do tribunal do júri, que ali é de fato a vida, né? Então, é uma coisa que todos os criminalistas de certa forma que se portam com ética e maestria falam, né? Tribunal do júri não tem vitória. Né? Ali é um tribunal das lágrimas, né? Como você vai comemorar o serviço que você fez de absolver alguém? Do outro lado, perdeu uma vida. Né? Ninguém nunca parou para pensar isso. Né? Quando você vê protesto com camisetas e tal, e fala, ah, não, é esquerda, é direita, é porque é pobre, é porque é rico. Gente, a gente tá esquecendo o lado humano da coisa. Claro. Né? E eu sempre brinco, né? Hoje tem o lance do 8 de janeiro, enfim. Quanto mais a sociedade aplaudir a desgraça dos outros do ponto de vista de aplicabilidade de legislação, seja de maneira deturpada, e eu não estou falando do caso em específico do 8 de janeiro, mas estou pontuando que há um rebuliço jurídico por trás disso. Com né? certeza. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que é da direita, tem gente que é da esquerda, tem gente que é do meio, tem gente que não é nada. Exato. Né, digamos assim. Mas tem que tomar um certo cuidado, né? Porque hoje você fala, em prol do Lula tá errado, em prol do Bolsonaro tá errado, por exemplo, né? Mas e aí, se fosse você, um mero mortal, digamos assim? Você queria se defender. Aí nessa hora, o advogado do bandido é teu melhor amigo. Porque nessa hora a água bate na bunda e molha. E aí é bom você ter o contato de um criminalista de apoio. Né? De falar, e aí, cara, agora eu entendi que realmente a todo momento eu poderia estar suscetível. Quer ver uma coisa que todo mundo em algum momento já fez e nunca dá em nada, digamos assim? Que não gosta de fofoca, todo mundo brasileiro, porra. Que é uma fofoquinha, pode te enquadrar numa calúnia, numa difamação. Porra, com certeza. Perfeitamente. Com certeza. Né? Uma simples conversa de bar aqui fora de hora. De repente você toma um processo aí, e aí você vai ter que se defender. Sim. Ponto. Ponto. Nessa hora que o... Tem coisas advogado mais criminalista supérfluas também. Às vezes você vai prestar um compromisso, né? Trabalha numa empresa. Foi lá prestar um compromisso na Justiça do Trabalho como testemunha. Seu depoimento não bateu com o que foi demonstrado no processo. Você vai ser indiciado como falso testemunho. Pronto. E aí? E aí, Você né? é vagabundo, digamos assim, para a sociedade? Não é, cara. Você está sendo processado. Você vai precisar do advogado, né? Sim. Então aqui eu demonstro em inúmeros tipos de casos, né? Que há é um leque de opções, né? Sim, Quando se fala em crimes, pense em crimes patrimoniais, crimes com violência e grave ameaças, e também os sem violência, estelionato, né? E por aí vai, né? Então a gente tem um leque gigantesco de estrutura criminal para trabalhar, né? Só que aí é o erro do brasileiro também, né? Não atuar de maneira preventiva, principalmente quando o ponto é empresas, né? Então... Eu diria até, fazendo uma brincadeira, né? São tantas tipificações, né, Tiagão? Exatamente. Olha isso, cara. A gente não para pra pensar, né, cara? Eu acho que a gente tá tendo uma aula aqui de advocacia, né, É cara? uma aula, sem dúvida. Eu acho sem que dúvida. eu tinha uma visão bem superficial. Sim. Outra visão, né? Todo mundo fala, doutor, o advogado tá lá para absolver. Não, assim, poucos são os casos que a gente absolve, né? Frente ao que a gente atua, né? Se pegar uma carteira de grandes escritórios, pegar meu escritório, a taxa de absolvição frente à condenação é irrisório, né? Digamos assim. Se absolve mais em outros crimes? Tudo bem, depende do que você atua. Né? Meu escritório, ele não tem tanto um viés para instrução criminal. Faz parte do show, né? Cada advogado vai escolher o teu caminho, o teu nicho jurídico, digamos assim. Né? Mas, de qualquer forma, você tem que estar preparado para tudo. Né? O processo penal, ele começa
na cogitação, né, a famosa preparação, a que eu vou... Né, Os atos preparatórios. os atos preparatórios, na verdade, aqui a gente denomina no latim, né, o iter criminis, o caminho do crime, né? Então, o que é um crime no Brasil, né? Uma aula introdutória de teoria do crime, né? Isso daqui é o começo do direito penal, mas é interessante, porque a população, de certa forma, não Esse sabe ano disso. foi um assunto muito falado por Sim. por conta do caso do Bolsonaro, Sim, né? sim. Atos preparatórios e tudo mais, né? E aí pode, de certa forma, pode ser arguido, né, e processado, imputado um ato preparatório? Em tese, não, né? Uhum. O que a gente vê na aplicabilidade é outra. E aí, uma turma que aplaude, amanhã a turma que pode ser Esse é o uma ponto. ilegalidade. Esse é o né? ponto. Então, eu sempre falo, né, para vocês que estão nos assistindo, né, aplaudir o erro que acontece com o outro hoje pode ser o que vai bater na tua porta amanhã. Ah, Né? sim. Então, assim, eu penso sempre que a gente deve voltar ao quesito do amor, da humanidade, né, de certa forma, porque isso muito se perde nas polarizações de pensamento, Com né, certeza. seja política, seja estrutura criminal, né, até porque tem muita gente que não olha para o caminho do crime, né? O caminho do crime ele tem uma estrutura para acontecer, né? Tem o dolo, tem a culpa, né? E aí, o crime que não é culposo e não tem a tipificação penal, você não pode ser condenado por algo que não tem a legislação, né? E às vezes a sociedade vai querer, né? Quer ver uma coisa? Falar o português, claro que não me julguem, tá? Mas assim, vamos lá, um caso X, não vou dar nomes aos bois, mas provavelmente todo mundo vai lembrar. Um pastor famoso, né? Foi encontrado em São Paulo, né? Com uma das mulheres que iam fazer o casamento na semana. Há poucos tempos aqui agora, poucas semanas, né? A sociedade, ela recrimina o ato, né? Da traição é abominável para a sociedade. Tanto é que a população, entre aspas, né, os amigos foram lá e fizeram justiça com as próprias mãos, né? Sim. Verdade, do padre, né? Foi o padre, né? E até, do padre, perdão. Até quanto isso é crível do ponto de vista humano? Eu acho isso um absurdo, né? Mas veja, o direito ele se molda, né? As relações morais também, né? Então... Até um ponto interessante esse, porque a gente tá falando de um padre... Mas antes do adultério era crime, tá? Vamos pontuar. Esse é um ponto. Porque ele deixou de ser crime. Deixou de ser crime. Então, na verdade... Mas ele ainda é condenado. Ele é condenado moralmente, porque o padre, ele não pode ter nenhum tipo de relacionamento. Sim. E ele tava tendo um relacionamento. Porém, aí entra uma questão que eu acho que é interessante. Você imagina, esse pessoal que foi fazer a justiça com as próprias mãos, se eles lincham o cara, matam o cara, eles passam a ser o acusado de um homicídio. E aí, é nesse ponto que eu acho que a galera não se liga. Sim. Né? Não existe justiça com as próprias mãos, existe... Quer trazer um caso que a gente falou que foi assim, clássico para a história do Brasil, novamente dos Nardoni, né? Uhum. Ali, vamos fazer uma análise do que a perícia, né, e o Instituto da Medicina Legal trouxe aos autos e é público, né, e foi demonstrado. Em momento algum, houve a intenção inicial, no começo das brigas, né, pelo que foi demonstrado nos autos, não estou falando minha opinião, estou fazendo uma análise técnica do que foi acustado com conteúdo probatório. Sim. Né? Ali começou de uma briga dentro do carro, né? Não sei se vocês se recordam, mas a madrasta virou para trás, as 3 crianças na cadeirinha, deu um tapa na cabeça da Isabela, houve um corte com o anel. Beleza, até então, se você pega as filmagens do que foi demonstrado, eles estavam ali, saindo do shopping, família feliz, normal, família Doriana, normal, né? Sim. E aí, olha como a vida muda. Aí eles chegam em casa, isso tudo demonstrado pela perícia, né? Eu tô só trazendo uma alusão aqui, sem colocar meu achismo, né? Ali fica demonstrado que quando eles chegam no apartamento, né? Pega a menina, joga no chão, ela quebra o cóccix, né? Bate a cabecinha atrás e um sangramento, para quem já cortou aqui, a região, né, mais vasodilatada do nosso corpo do ponto de vista de sangramento, que você fez um cortinho tem que estancar, porque vai sangrar e vai sangrar bem. Agora imagina uma menininha, né? Igual a Isabela Nardoni,
pequenininha, com um corte na cabeça, o tanto que ela chorou. Imagina o clima, numa família, e o pai tenta ficar com ela naquele primeiro momento, põe ela no chão, joga ela no chão, né? Volta para pegar as outras crianças, sobe a madrasta fica com ela. Em algum momento a menina desmaia. E aí o que eles pensam no português, claro, né? Caminhando na cabeça, né? O instituto deles. Fodeu, matamos a menina. Morreu, né? Sim. Aí tem aquele lapso da ligação, né, pro pai, o Alexandre Nardoni, pro pai dele, né, que era criminalista também, um bom advogado criminalista. Enfim, não venho ao mérito do que foi falado na ligação, nem nada, né, mas o que está acostado depois. Isto posto, eles vão lá, o Alexandre vai lá, rompe e age intencionalmente, né, do ponto de vista de assim, tomou desespero. Aí eu te pergunto, aquela família que saiu do shopping naquele momento, será que tinha realmente a intenção ou saiu do controle? Saiu do controle. Exato. Uma sucessão de coisas que vão conduzindo. Porque, assim, eu como pai, não é crível, né, que eu possa... claro, eu entendo que há o bem, há o mal, existe gente muito ruim, existe psicopata, existe tudo, né? Mas fazendo uma análise do caso, com cabeça jurídica, né? Frente às provas que foram acostadas. Assim, infelizmente... é uma sequência de erros que acabou se tornando um caso, assim, trágico ao extremo. Marcou o país, né? Esse caso. Marcou o país, né? E assim, é algo que, veja como, quando você analisa com a estrutura, né? Com a cabeça de advogado, com a cabeça de magistrado, do promotor, a gente vê o quesito probatório, né? Para justamente auferir a cadeia de custódia, né? O que é a cadeia de custódia? É o como aquela prova vai ser guardada, né? Eu falei aqui do tráfico de drogas. Sim. Pô, se eu chego lá na frente, no dia da audiência, e há mais drogas do que foi apresentado no período flagrancial, ou às vezes o número do lacre, né, não bate com a droga, pô, é nulidade. Ah, doutor, vai absolver por nulidade, mas é vagabundo, vai voltar pra rua. Existe legalidade para todo mundo. A polícia tem que cumprir o rito dela, o advogado cumpre o rito dele, o cidadão cumpre as legislações. Se há qualquer coisa, senão daqui a pouco você, né, começa a colocar tudo para todo mundo. Ou seja, né? Mas ele merece, ou Merece aí por quê, ferrou. né? Ferrou. Agora nós tivemos recentemente a prisão essa semana do Buzeira. Nem se ouviu ele falar no processo ainda para, de certa forma, decretar a prisão preventiva. A prisão, pelo que nós criminalistas entendemos, é a última ratio. O que é a última ratio do latim? É o último momento, né? Isso serve também, vamos supor, a gente está falando de pai de família, né? Vamos supor eu advogado, pô, vou lá, alguém faz alguma coisa, entra na minha casa, né? Eu estou abarcado com o Instituto da Legítima Defesa. Aí eu vou lá, dou um tiro no rapaz que entra na minha casa. Uma coisa é dar um tiro, né? Ele cai ali. Aí eu vou lá, dou... O segundo. Não, tô Terceiro. com uma 9mm, tem 12 tiros no carregador. Descarrega os 12 nele, aí vejo que tem mais um na câmera que eu não tinha contado direito, 13, dou uma ciclada e dou mais um nele. Será que é crível a tua postura? Será que vai enquadrar na legítima defesa? Tem muita gente também que fala, é legítima defesa. Calma lá, vamos deixar claro o que é uma legítima defesa, né? Porque isso para a população, assim, todo mundo fala, doutor, eu tomei um tapa na cara, mas eu dei uma facada nele porque ele me bateu. Vamos pelo quesito de proporcionalidade. Se tomou um tapa na cara, você deu 27 facadas no teu coleguinha. Eu vi uma advogada defendendo um caso. Responde no excesso. Né? Então, ela defendendo um caso exatamente desse tipo, né? Onde o acusado, ele deu acho que umas 30 facadas no indivíduo, né? E tá ligando legítima defesa, né? Caramba. Então, assim, ela pegou uma mão e uma faca. Aí ela começou. 2, E todo mundo lá, 4, para com isso, que não sei o que, para com isso. E a família do cara que morreu tava lá. Sim. Né? Então foi uma coisa absurda que aconteceu ali. Chocante, mas assim, chocante mesmo, né? Construiu E ela o caminho do crime. Né? Foi exatamente. Assim, né? ela provou ali com uma mão, né, cara? E uma faca que, cara, como que pode ter sido legítima defesa? O cara dá 30 facadas no indivíduo. E aí tá. Mas quer ver uma coisa indicando aquilo, interessante, né? Quanto que você tem de altura?
186. 186. Eu no meus mais altos 176, né? 10 centímetros a menos, que faz muita diferença. Olha a tua capacidade de força e olha a minha, né? Vamos supor que a gente entre em luta corporal, tá? Então aqui, deu uma briga, um salseiro e tal, você veio me dar alguma coisa. Cara, se eu tô com uma faca, a gente consegue oferir quantas facadas eu teria que te dar pra você cessar a tua agressão comigo? Uma só. Eu te garanto que, assim, no calor do momento do estresse, seria mais do que uma, né? Até porque você cessa a hora que a agressão cessar. Como que a gente demonstra que ali através, né? Olha como a tese é interessante, mas tem que ser ouvido dos dois lados. Por isso que tudo que a gente levanta no processo penal tem que passar à luz do contraditório e da ampla defesa. Uma parte alega, a outra vai e se manifesta. Senão não funciona o processo penal. É justamente o que a gente defende, assim, a gente tem que ouvir todos os lados da história e tem que ter acesso a tudo também. Hoje que a gente vê no Brasil muito se acontecer na cadeia de custódia, às vezes a gente como advogado não consegue ter acesso a todas as provas dos autos. Gente, isso é um absurdo. Né? Às vezes eu tenho, recentemente eu tive uma audiência defesa não existe, né? Que me soltaram tudo no 45 do segundo tempo, essa semana, faz uma semana, em Peruíbe. E aí recorre? Como que funciona? Não, eu arguí uma nulidade, aí o que aconteceu? Colocaram, né, a audiência para um outro momento, mas vamos falar francamente, o negócio é uma merda postergar a audiência. Meu cliente continua preso. Exato, você está postergando a liberdade dele. Naquele momento seria muito melhor para nós que acontecesse, porque né, ali eu conseguiria, de certa forma, trazer antecipação de uma condenação, antecipação no sentido de acontecer dentro do programa, dentro do tempo que se programou para acontecer a audiência. Sim. Agora, joga pro ano que vem. Pô, e aí o cara fica mais 4, 5 meses preso. Exato, né? exato. E às vezes você tira um cara de uma empresa, né, por uma alegação. Hoje em dia tem muito disso na Lei Maria da Penha, né, com medida protetiva. E 80%, francamente, dos casos que chegam de Maria da Penha no escritório, 80%, tá? Não são verídicos. Mesmo? Não são verídicos. Olha só. Pelo menos na minha realidade, eu posso falar. É o que chega no meu escritório, 80%. Quando eu vou, né, investigar, porque não é assim, você sentou, contou a história, eu vou pegar teu caso. Não, pera lá, né? Vamos observar, né, o que tem de prova, o que tem de materialidade delitiva, o que aconteceu. Você vê que é uma mulher que tá sofrendo e quer punir o cara de alguma Muitas maneira vezes. e ela vai inventar várias coisas e aí você vai atrás e vê que não é bem isso. Eu tenho 2 casos de 2 clientes meus que estão presos por outros crimes que a ex-mulher continua, em ambos os casos, denunciando, né, pro Ministério Público e para a Delegacia da Mulher, a famosa DDM, né, que são as novas delegacias de mulher, que fazem um excelente trabalho, por sinal, né, que até aqui fica meu prestígio pela todas as polícias, enfim, a gente que é criminalista não tem guerra com ninguém, a gente não é inimigo de ninguém. A gente gosta da polícia também. Eu gosto muito, cara, até porque eles que estão na rua fazendo, né, o papel, e é um papel combativo que é necessário do ponto de vista de segurança pública, mas veja, os caras presos e a ex-mulher falando que ele estava importunando no Facebook. Então, assim, são coisas que são descabíveis, né? E isso, assim, não é um caso isolado, né? Eu tenho um caso que já chegou de separação e desde inventário que não deu certo até a briga que é a briga mesmo. O cara quase matou a mulher e aí, quando você verifica isso, também tem um quesito interessante, né? A conduta criminal, ela geralmente permeia os mesmos tipos penais. Quer ver uma coisa interessante? Antigamente o ladrão era ladrão, o traficante era traficante. De 2015 para cá, vem se mudando a conduta criminal. Os crimes, eles passam a ser realizados de outra maneira. Então, o cara que antes era só traficante, agora ele é traficante e de vez em quando ele faz um furto, ou ele faz um roubo qualificado. Então, antes você não tinha muito isso. Antigamente as cadeias até era assim, era ladrão de banco, sequestro relâmpago, furto e importunação sexual não existia, por exemplo, né? Enfim, hoje em dia
Diversificou, leque, né? abriu o leque. Hoje em Abriu dia é um leque, né? E, bom, é complicado, né? É, demais. Doutor Eduardo, agora, em que fase do processo penal o advogado tem mais poder de mudar o rumo de um caso? É no inquérito, é na instrução ou no tribunal mesmo? Olha, vamos percorrer o caminho do processo penal, né? No inquérito policial, existem duas maneiras, né, de certa forma, do processo criminal começar. Ou através de uma denúncia ou através de uma queixa. Quem faz a queixa, né, é quem foi lesado, o particular. Ou seja, uma ação penal privada. E os outros crimes, né, que são crimes hediondos, crimes comuns, enfim, eles não irão exigir a representação. Então, exemplo, para que eu estruture para ti, né, são algumas classificações. Tem que dar, né, fazer uma introdução de processo penal para vocês entenderem. O titular da ação penal, exemplo, num crime de furto, é o Ministério Público. O Ministério Público ele faz ali, né, não só o papel de fiscal da lei, mas também faz o papel, né, de certa forma, de acusar, de denunciar. E um outro ponto, no crime, como a gente falou, de calúnia, difamação, enfim, são crimes que exigem a representação. Por isso que às vezes você fala, dá um tapa na cara de alguém e fala, essa porra não dá em nada. Sabe por que não dá em nada? Porque o cara não vai lá na delegacia, não faz o boletim de ocorrência e não representa dentro do prazo de 6 meses. Não abre o processo. Esse prazo é um prazo decadencial. Perdeu 6 meses, amigão, sente e chora, só se acontecer um novo fato, uma nova conduta delitiva, né? Então acho que aonde muda o jogo de fato é no início. Até porque você teve uma condenação, pode mudar no tribunal? Pode mudar no tribunal. Já chegou na condenação, né? Já chegou na condenação. Agora, vamos supor, né, igual eu te falei da nulidade, né, ela pode ser arguida a qualquer momento. Né? Só que é mais difícil já numa fase, exemplo, de execução penal. Eu atuo muito forte na área de execução penal, que é quando já houve o trânsito em julgado da ação penal. Já foi primeira instância, segunda, duplo grau de jurisdição, já bateu STJ, STF, não mudou. Então, começa-se a execução da pena, né? Que é em paralelo, na verdade, com o processo de instrução. Ali, dá para mudar o jogo? Não dá mais para mudar o jogo. Né? Dá para rever a pena com uma revisão criminal, olhar a dosimetria, igual eu estava falando para vocês. Uma revisão. Aí dá, mas você vai absolver o cara? Pode ser que absolva, porque a revisão criminal ela prevê que caso surja uma prova nova, vamos supor que você recebeu um vídeo de 2002 comprovando que você não estava lá naquele lugar e não foi você que matou. Você pode, sim. Nesse momento você pode, inclusive vai dar uma indenização muito gostosa. Se você vai receber isso em vida ainda, não sei se não. Vai receber em precatórios, pode ser que aconteça, né? Mas de alguma forma será pago, né? Mas imagina, para alguém que ficou preso ali 10 anos, 15 anos no homicídio, como é que você devolve o tempo para essa pessoa? Sim. Meu Deus. E doutor, a condução, né, do inquérito, ela determina, né, todo o futuro do processo, né? E a gente vai falar de um caso aqui bem midiático, né? Suzane von Richthofen, né? Esse caso aí foi uma coisa extraordinária também, né? E ilustrou a importância de uma defesa técnica desde o início, né? Sim. E doutor, se o Brasil tivesse uma cultura mais sólida de uma defesa preventiva, né, você acha que teríamos menos erros e também menos injustiças? Olha, sendo franco, na tua pergunta, creio que não. Sabe por quê? Eu tenho uma conduta de pensar assim que, na verdade, não é a sociedade que vai se preparar para isso, sim, o próprio governo e a própria sociedade ela tem que pensar que ela só vai ter esse nível intelectual se houver um investimento muito, muito forte em educação, né? A gente só vai conseguir transcender essa ideia de parar de apontar o dedo e falar você é de esquerda, você é de direita, você é isso, você é aquilo outro, você é criminoso, você é segurança pública. A gente só vai parar com isso quando o ser humano voltar em si, né, do caráter da dignidade, né, de
tudo bem, você errou, eu sou polícia, você é ladrão, você fez o teu papel, a casa caiu, tá aqui. Como muitos e muitos coronéis, comandantes, delegados, escrivãs e vários operadores policiais fazem, e fazem com muita maestria, né? Senão a gente já ter uma polícia totalmente às avessas, e não é essa a realidade. Mas acho que o que falta mesmo para a população entender é investir não só, né, na educação do ponto de vista político, mas do ponto de vista social. De chegar e falar, pô, pera lá, vamos parar de segregar, né? Por que você tem que ficar só com esse grupo? Por que a minoria não pode falar com a maioria? Hoje em dia tá difícil essas coisas, né? Tem assuntos que ficam tão delicados até para nós, né, operadores do direito, de tocar, porque são assuntos sensíveis. E muito se perde a humanidade com isso, né? Muito se perde o quesito de amar ao próximo, né, de querer você bem, né? Às vezes eu chego para atender na penitenciária, pô, tem cliente meu que tem 88 anos de pena, vai cumprir 30 anos, né? Até porque no Brasil não cumpre mais do que 30, exceto se tiver alguma falta, alguma intercorrência na metade do caminho, pode ser que, né, haja uma regressão cautelar, enfim, outros 500, né? Mas eu conversando com ele em atendimento em parlatório, se denomina parlatório quando você vai assistir, né, de certa forma, atender o teu cliente, seja de maneira física ou digital na penitenciária. Ele falou para mim, doutor, cara, eu vim do nada, né, eu caí pro crime, trazendo uma história sem contar nomes, lógico. Eu caí pro crime, eu tinha 12 anos de idade, a minha mãe era prostituta, eu tinha 19 irmãos, né, eu que arrumava a cama pra minha mãe conseguir cuidar dos meus outros irmãos. Então, assim, eu via um homem saindo, entrando, a única coisa que eu tive foi o crime organizado. Tudo bem, não estou justificando o justificável, mas quando você analisa essa história, você entende, realmente, né, o Estado do jeito que a gente conhece não é para todo mundo. Quer ver uma coisa que a gente não precisa ir distante? Né? Vamos pegar a Brasilândia, zona norte de São Paulo, tem uma das maiores comunidades. Tem lugar na Brasilândia que não tem saneamento básico, mas se você andar a poucos metros, você vê uma puta de uma avenida muito bem estruturada. De um lado, na Paraisópolis, você tem uma das maiores comunidades do Brasil. Do outro lado, você tem prédios do Morumbi que custam 7 milhões. Tem até uma foto, o primeiro andar, né? Que mostra, né, a diferença social ali. Gigante. Então, será que até que ponto essa diferença social compensa para nós? Eu acho que isso afasta muito. Né? Até porque a gente, vamos falar de outras mazelas também, né? Que não só o criminal. Pô, antigamente, quem vinha de cultura mais humilde não vencia, né? No português, claro. Hoje em dia, o favela venceu. Tudo bem, né? As pessoas falam isso. Mas, assim, a favela não venceu ainda, pô. Tá todo mundo, enquanto não vier o saneamento básico, a favela não venceu. Não venceu. Tudo bem, você pode ter... Venceu quem saiu da favela, né? Ok, mas assim, e quem tá lá ainda? Fica né? um monte E aí lá. O pessoal às vezes olha, né? O rico, digamos assim, ele olha pra pessoa da comunidade e ele fala... isso, aquilo, outro. Quantas Donas Marias não deixaram... Olha essa reflexão, hein? Porque eu vejo isso na conduta criminal diariamente. Quantas Donas Marias não deixaram seus filhos na comunidade ao Deus dará, sem quadra, sem futebol, sem um jiu-jitsu, sem um judô, sem nada, sabendo como ia ficar para poder trabalhar na casa do rico a semana inteira e voltar na sexta, no sábado e domingo na madrugada já ter que chegar lá de novo para trabalhar 5 horas da manhã. Tô falando verdade ou mentira? Claro, 90% da população das comunidades brasileiras são gente do bem. 90 não, mais até. São pessoas muito trabalhadoras, né? E que sofrem muito preconceito também. Demais. Então Demais. Então falaremos aqui sobre a aplicação do direito penal e algumas injustiças que
o povo diz que é injusto, né? O caso do goleiro Bruno, vamos destacar uns midiáticos aí mesmo, né? Vamos lá. O goleiro Bruno, recentemente, ele teve a saidinha dele aí, né? Saidinha não, ele foi absolvido, né? Absolvido não, perdão. Não, Ele teve aí uma Progressão progressão de de- pena. Isso, Uma a progressão de regime de pena. Sim. Começa no E fechado, saiu. semi-aberto, aberto. Saiu pro semiaberto, né? Isso. Ou saiu pro aberto? Não, ele teve ali, né? Ele teve uma progressão de regime e teve a saída temporária. Saída temporária. Isso, é diferente. Então, a famosa aí- saidinha, né? Saidinha, né? Então, assim, a galera julgou total e falou: não, esse cara não tava pronto pra sair, esse cara cometeu um crime muito absurdo, né? Ele trabalhando no Uber, né? A Pois Suzane é, Richthofen. Imagina você pegar um Uber. Então, Como explicar? Não imagino, não Como quero isso- nem imaginar. Não, meu Deus, Pensou, Thiagão? meu Deus. Eu vou embora de Uber hoje, não quero cruzar com ela aqui. Não, assim, maior respeito a ela, mas veja, a sociedade, se a mãe entra no Uber é com ela, isso, a mãe porque- ia entrar em pânico. Não, porque É você lógico, tem, lógico, tem né? essa visão humanizada, Sim. certo? Do direito. Você deixou bem claro isso pra gente aqui. Isso é excelente, cara. Mas o povo não tem essa visão. Não. O povo ou ele taca a pedra mesmo, ou ele sai andando querendo tacar a pedra, né? Então, no caso do Bruno aqui, como explicar para a sociedade aqui o que é uma execução de parte de justiça mesmo, né? Ou um benefício indevido para ele? Aqui, veja, quando a gente fala de lei de execução penal, qualquer benefício que tenha, qualquer motivação ali que traga a luz da liberdade novamente para o reeducando, eu nunca chamo os meus clientes, quem eu atendo, né, de preso. Se é na fase de instrução não foi transitado em julgado ainda, é acusado ou réu, né? Porque não transitou em julgado. E se for condenado, depois da condenação e trânsito em julgado, eu chamo de reeducando. Por quê? Nós temos o papel com a lei de execução penal, que é justamente o viés da ressocialização. Ah, doutor Eduardo, isso não funciona. Eu não estou entrando nesse mérito, até porque não me cabe. Eu sou um mero operador do direito, né? Todos nós, né, entendemos todos os problemas do mundo, digamos assim, mas podemos fazer algo na parte que nos cabe. Qual é a parte que me cabe? Colocar ali para que ele faça, né, ele tenha um bom perfil carcerário, né, trazendo aqui o bastidor para vocês, né, que vocês conheçam a lei de execução penal. Para que o indivíduo ele faça a progressão de regime e tenha acesso, não é só necessário, tem o artigo 112 da lei de execução penal, se não estou enganado, ali vai trazer uma tabela que são as frações, né, acho que eu sou tão nerd que eu vou lembrar de cabeça, mas começa com 16%, que era antigamente 1/6, depois vai para 20%, 25%, 30%, 40%, 60%, 70%, 80% e traz as qualificações nos incisos. Exemplo, 40% para quem cometeu o crime hediondo equiparado a crime hediondo e era primário. Então, o indivíduo ele tem que cumprir 40% da pena dele. Vamos supor que foi 10 anos. Cumpriu 40% no fechado, progride para o semiaberto. Cumpriu 4 anos, teve bom comportamento carcerário. E aí, para isso, nós criminalistas, a gente solicita o famoso BI. O que é o BI, né? É o boletim informativo. É tudo que o cara tá fazendo ou fez, né, dentro da situação carcerária. Ele vem fulcrado também com atestado de trabalho, com atestado de estudo. Grosseiramente falando, é como se fosse um controle de ponto do cara Perfeito. durante a execução penal Perfeito. dele. E durante a execução penal, através desse controle, digamos assim, se ofere, né, o quanto que a pessoa está suscetível a voltar a ressocializar ou não. Porque às vezes isso que eu trouxe são requisitos objetivos da lei. Mas e o requisito subjetivo? O juiz olha isso, né? Então vamos supor que ele tem um bom comportamento criminal, tá tudo certo, mas no requisito subjetivo ele tá lá como mandante e já respondeu como lei de organização criminosa. É comprovado que ele é um dos cabeças. Será que o Estado põe a mão no fogo de soltar esse indivíduo?
Então, Isso pesa na hora porque tudo vai- isso pesa. Sim. E não para nós advogados, isso Não, tá na claro, mão do claro, juiz. Tá na mão do juiz, O né? que a sociedade vai E a cair sociedade, matando em se soltar cima? errado, digamos assim, aí a Então, merda O fede goleiro também, Bruno foi um né? caso desse. Ele voltou Sim. pra cadeia, não foi? Sim. É. Caramba, Teve o descumprimento, né, da doutora Deolane também, né? Ela, em tese, não poderia falar com a mídia e Falou. acabou falando. Voltou. Olha como tem certas coisas que não são críveis do ponto de vista social, que a gente olha e fala, nossa, mas é um negócio tão simples, né? Às vezes ela só se comunicou, né, de certa forma, mas era uma medida, né? O processo não tava pode, no processo, então poderia. Houve um descumprimento, em tese, por parte do magistrado, é o que foi entendido, né? Descumprimento de medida cautelar. Também, tô lembrando aqui do caso do Bolsonaro, que não pode falar, por exemplo. Ele tá cumprindo uma medida Sim. imposta. Se ele falar, aí assume a bronca, Eu né? defendo, assim como muitos criminalistas, que no Brasil a prisão, hoje ela tem sido, desculpa o termo que eu vou usar, mas muito prostituída a prisão preventiva. Sim. Né? Antes se via, né, isso eu tô falando nos anos 2000, eu era ainda um garoto, né, por assim dizer. Mas eu tô falando que ali naquele momento se prendia o flagrante, se prendia... Hoje em dia se prende muito, às vezes, com uma notícia. Ah, exato. E aí? Não é pautado em fatos, né? Às vezes, né? Às vezes você nem teve investigação suficiente, a pessoa... Pô, o caso do Buzeiro, o cara nem se manifestou. E aí você vai lá, o cara nem sabe pra que tá preso, pô. Exato. Ah, mas tem, até para caracterizar para os senhores, né? A prisão, para que ela esteja fundamentada, ou qualquer outro tipo de decisão, no artigo, se não me engano, 93 da Constituição Federal, só não vou lembrar o inciso, está explícito que todas as decisões devem ser fundamentadas sobre pena, inclusive de nulidade. No Código Penal, a gente traz para o artigo 564 do Código de Processo Penal, que é o pai das nulidades. Ali tem um rol taxativo que você pode elucidar. Bom, se o juiz fez tal coisa, é nulidade. Se houve tal coisa, é nulidade. E quando você não respeita o rito, concorda comigo que você tá, assim, falando que... Pô, o Estado que é o Estado. Olha a máquina pública. Ele não tem o poder de te trazer um negócio mastigado. Quem dirá nós, meros mortais, né? Pois é. Então, se o Estado faz isso com um político... Vai fazer com o vai cidadão fazer com a comum? gente, pô? Exato. É a insegurança jurídica, É isso né? que a gente combate na advocacia criminal. É justamente esse o ponto de ser combativo. Veja, ser combativo em momento algum é ser um cara arrogante, é ser um cara desrespeitoso. Eu sou um cara que eu debato muito juridicamente com o Ministério Público, até às vezes me posiciono de maneira firme com relação a magistrados, né, seja de primeira e segunda instância. É normal que aconteça. O quesito da batalha jurídica, ele deve acontecer, mas dentro da ética, moral e respeito, né? Eu sempre falo pro criminalista, assim, né, para outros colegas, cara, você vai se desespera com calma, né? Seja elegante, ou não é? Exato, Que isso, Vai né? entrar em choque, mas não, calma. pô, Vamos a com gente calma. é criminalista, né, cara? Cara, o legal. doutor Eduardo, é uma pena que o tempo tá acabando. É A gente verdade. vai precisar retomar esse episódio numa segunda temporada do ano que vem. Sim. Queria te agradecer demais a Imagina. participação. O tempo voou, a gente nem... Verdade, cara. Teve alguns pontos aqui que a gente ainda não tratou, mas vamos ter uma segunda, né? E eu queria abrir para você deixar uma mensagem para quem ainda confunde o ato de defender um acusado com o ato de defender o crime. Vamos lá, né? A minha câmera é aquela ali, né? Isso. Vamos lá, primeiro de tudo, né, nós buscamos, como criminalistas, nós buscamos a justiça, a garantia processual e a aplicabilidade, seja da Constituição, seja de qualquer outro quesito técnico que a gente possa auferir a dignidade da pessoa humana, né? O grande ponto aqui é justamente dar risada do abuso de hoje pode ser usado contra você amanhã. Então, eu sempre falo, nós não defendemos o crime organizado, nós não utilizamos, às vezes a mídia fala, vocês utilizam de manobras. Quem faz manobra é avião, né? Faz carro, caminhão, enfim. Advogado utiliza artifício jurídico, né? Se está na legislação... O que tá ali, né? É aquilo. Tudo bem, nós temos que estudar e muito para poder achar um caminho, perfeito.
Mas em momento algum, eu, como criminalista ou qualquer outro advogado que se preze isso, falando, perdão, falando, né, até à luz da instituição Ordem dos Advogados do Brasil, né, a gente nunca vai levantar a bandeira para o crime organizado, vai levantar a bandeira para um crime X ou crime Y. Mais uma vez, nós não analisamos o fato, nós verificamos o que processualmente nós poderemos contribuir para que ofertemos algum tipo de solução jurídica. Há momentos que a solução jurídica não estará, né, a favor ou desfavor do teu cliente naquilo que ele busca. Normal. Mas a partir do ato dele ou dela, assumir o risco, né, do que aconteceria. Mas uma coisa que eu falo para todos, né, para quem principalmente pensa em ser criminalista, é um caminho muito promissor, é um caminho muito gostoso, né, só tem que tomar cuidado com uma linha tênue entre ser criminalista e criminalidade, né? Um simples recado, igual eu alertei para vocês, né? Que às vezes você leva numa penitenciária, pode ser uma informação para que se cumpra um ato criminoso. Sim. Então, sabendo ponderar, não prometendo nada a ninguém, né? Meus clientes ouvem isso, depois provavelmente vão até comentar, né? Que eu falo muito isso, né? A única certeza da vida é a morte. E o que eu posso te prometer é que eu tô capacitado tecnicamente suficiente para te defender em X coisa. Está mesmo, doutor Eduardo. Conta, né? Nossa, muito obrigado. Imagina. Pelas aulas que o senhor deu aqui pra gente, pro nosso público. Imagina. Enriquecedor mesmo. Muito bom. O que eu puder somar para vocês aí sempre será de coração, né? Verdade. E eu agradeço mais uma vez, não só o tempo dos senhores, mas o bate-papo também, os bastidores, né? Claro. Fantástico como me receberam aqui, né? Me senti em casa. Eu, como um bom mineiro, falo mais que a boca, né? Então... Não, mas foi maravilhoso, muito bom. Foi muito legal. Eu agradeço demais, doutor. Foi fantástico. Sim. Eu saio daqui enriquecido mais uma vez, Thiago. Eu saio com uma nova visão, sobre o direito penal. E igual eu falei para os senhores, né? Os senhores viram. É um cartãozinho sempre no bolso e o outro em casa. Exato. Porque agora vocês já entendem que a qualquer momento não precisa ser criminoso para precisar de um advogado criminal. Exato. Exato. Então, contem sempre comigo, tá? Muito obrigado, doutor. Obrigado. Para você que tomou esse banho jurídico, se inscreva no canal, ative as notificações. O Comedy Talks for Life está também no Instagram. Nos vemos no próximo episódio. Valeu, pessoal!